jovem. Fala comigo, nação, me ajuda. Hoje vamos reagir a um vídeo do Tá Na Área do Sport TV, os créditos estão aqui embaixo. Hoje a gente vai reagir esse vídeo, porque é o seguinte, eles estão falando do Aeroflá que rolou, da galera, da torcida apoiando, né? Vencer, apoiar, até onde for. Agora é hora de mostrar isso, né? Cedo faz a parte dela, né? Falta os jogadores. Isso, e a segunda parte é sobre a escalação provável. Então, vamos lá, vamos ver o que Vidal para esse jogo. A galera vai dizer aí do programa. Que largou em desvantagem jogando no Maracanã, perdeu por 1-0 no jogo da ida contra o Peñarol. Temos imagens, então, desse embarque do Flamengo. E quem está por lá com todas as informações é o André Pessoa. Vou dar meu boa tarde para ele, com informações do embarque rumo ao Uruguai para esse jogo. Muito importante, o Tite até poupou a galera do jogo pelo Campeonato Brasileiro, pensando nesse jogo da volta contra o Peñarol. André, boa tarde para você, bem-vindo ao Tá Na Área. Fala, Bené, tudo bem? Grande abraço, uma boa tarde a você, ao Grafa, Ana Thaís, a todo mundo ligado no Tá Na Área. Momentos agora de calmaria, o ônibus trazendo a delegação do Flamengo chegou há alguns minutos. Falo aqui direto do terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Galeão. Flamengo que treinou pela manhã no CT Ninho do Urubu. Por volta das 3h30 da tarde, saiu do CT lá na zona oeste do Rio de Janeiro, rumo ao Galeão. Trajeto que demorou um pouquinho, porque olha, tinha mais gente que o esperado nesse Aeroflá. Muitos torcedores apareceram por aqui, pelo menos 200 torcedores. E aí, quando o ônibus se aproxima do terminal de cargas... Olha essa imagem, cara. Se o jogador não sente algo, ele já tá morto, cara. Tipo assim, eu digo de frieza, né? Sim, se ele não sente algo, pô, pelo amor de Deus. Cara, uma torcida dessa, um apoio desse, cara, ou você é flamenguista ou não é, cara. E aquele que não é, que tá fazendo doce pra jogar, tem que sair. Tem que sair, não dá mais, cara. E mais uma vez, o Tite deixou o pessoal treinando. Não foi o Tite, foi o filho dele que estava treinando. Sim, uma semana, não tem desculpa de cansaço. O filho dele estava treinando. Mas, ó, não tem desculpa de cansaço. Olha o apoio incondicional aí. Não tem como. Não tem desculpa. É 3-0 no mínimo. No mínimo. Tomam a rua e aí o trajeto fica muito mais devagar. Teve um torcedor que conseguiu subir no ônibus, algo que já vem se tornando comum todas as vezes que o Flamengo vem fazer um embarque aqui pelo terminal de cargas. Torcedores que receberam o Flamengo ao grito de "Vamos virar Mengo", mostrando um pouquinho de apoio. Claro, a gente teve alguns gritos, alguns xingamentos contra o técnico Tite nessa chegada do ônibus, mas foi um clima muito mais de apoio dos torcedores que vieram dar último apoio, essa última força ao Flamengo. Tinha bandeirão, bateria, fogos de artifício. Foi uma festa bacana realizada. O ônibus do Flamengo já passou aqui pelo bloqueio que está ainda aqui atrás, montado pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar. E daqui a pouquinho, por volta das 5h50, 5:50 da tarde, sai o voo do Flamengo em direção a Montevidéu. Flamengo que deve chegar por volta das 8h30 da noite e ainda vai realizar uma atividade na capital uruguaia antes da partida de quinta-feira contra o Peñarol. Treino amanhã às 3h30 da tarde no complexo esportivo que é do atacante Luiz Soares. Luizito Soares inaugurou no ano passado um complexo esportivo, vai abrigar o Flamengo no treino de amanhã. Nessa atividade o Tite deve definir a equipe que enfrenta o Peñarol. A tendência é a entrada do Léo. O Tite é o filho dele. O filho dele. Ortiz no meio de campo. Mas esse é provável para fazer o que ainda não conseguiu nessa Libertadores: vencer fora de casa. Até agora 4 partidas com 3 derrotas e 1 empate. Precisa vencer para tentar buscar uma vaga na semifinal da Libertadores. Bené, volto com vocês. Valeu, André Pessoa, muito obrigado pelas informações. Então, o Flamengo rumo a Montevidéu, o palco dessa decisão de quinta-feira. O Flamengo precisa, então, de algo inédito nessa Libertadores, que é conquistar uma vitória e, para se classificar sem a necessidade dos pênaltis, uma vitória larga, né? 2 gols de diferença, porque o Peñarol venceu no Maracanã no jogo de ida. Ana, a torcida apoia, claro, e sabe nesse momento que talvez seja... a gente usa muito esse clichê de jogo do ano ao longo das temporadas, mas nesse momento é logo depois de o Flamengo praticamente, não vou falar matematicamente, porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro pode preparar surpresas. Mas nesse momento em que o Flamengo praticamente se livra, se isola da briga pelo título brasileiro. Então a Libertadores acaba sendo, já é o grande desejo, né, temporada após temporada, mas um jogo que tem essa cara de final para o Flamengo. O torcedor sabe. A verdade é que a partir de agora todo jogo é final. Se não passar amanhã, já era. Se passar, o próximo jogo também é final. Então, é o que eu falo, o Tite, cara, ele... Cara, tem que dar prioridade. Qual é a prioridade? Cara, é no ataque. Vamos treinar um ataque, vamos treinar gol, vamos treinar chute pro gol. Abriu, chuta.
Não fica aquele, eu não quero fazer toca pra você, não toca pra mim, não toca pra você. Batata toca quente. Pra mim. Toca pra mim, não toca pra você, toca pra mim. Não, abriu, chuta. Só faz gol quem chuta pro gol. Então, o esquema tem que ser completamente ofensivo, porque ele já tentou do jeito dele e deu certo. A gente já viu nos outros vídeos, se você não assistiu, inclusive, veja aí a questão lá da especulação do filho, ou ele, que assiste aí o vídeo, em algum lugar da tela vai aparecer depois. Então, mas a questão o time do Tite começou a funcionar, só que daqui a pouco começou a decair. Então é só voltar aquilo que estava funcionando antes, sem essa desculpa agora, porque agora está descansado. E já que já abandonou o brasileiro, que continue o time reserva no brasileiro e esse daí fica só agora até a final, porque aí não tem desculpa. Então, será que estava funcionando porque o Tite estava treinando e parou de funcionar porque o filho dele está treinando? Então, pode ser isso. A gente falou mais disso no outro vídeo. Entendeu? Não, deixa e outra coisa, escuta aí. 2 gols do Gabriel e 1 do Arrasca. Vai por mim, 3-0, hein? Fala, jovem. Vamos ver o que... Assim, é surreal o Flamengo com o time que com o elenco que tem, mesmo com todas as baixas que teve durante o ano, não ter vencido nenhuma partida fora de casa na Libertadores, né? Eu acho que isso diz muito sobre essa instabilidade de 2024, que veio de 2023. O Flamengo oscilou muito na temporada. Eu acho que desde que acabou a Copa América, praticamente, o Flamengo vem caindo de rendimento. E aí chega nesse jogo importante. Eu acho que isso é puro achismo, tá? Não tenho nenhuma informação, é puro achismo. Eu acho que é um time que está emocionalmente abalado, sem muita confiança. E agora eu acho que cabe aí a comissão técnica encontrar esse fio de confiança para fazer o time jogar bem fora de casa e voltar com esse resultado. Não é só a vitória, é a classificação, né? Vencer não é o suficiente, o Flamengo tem que classificar. Depois de alguma sequência de jogos ruins que o time vem oscilando, a gente não sabe muito qual é o time que o Tite tem em mente, porque tem sempre muitos desfalques, né? Tem sofrido muito com os desfalques do Flamengo, mas esse é um jogo para classificar muito mais do que vencer, né? E aí trazer um pouco de tranquilidade para a reta final da temporada do Flamengo. E a gente imaginava, né, Grafite, ao longo dessa temporada, que o período mais complicado para o Flamengo, a gente desenhava como se fosse o período da Copa América. E foi o contrário. E foi o contrário, exatamente o contrário. Depois da Copa América, claro, tem que contextualizar com a enorme quantidade de desfalques. Talvez um ataque titular ideal do Flamengo hoje está todo no departamento médico. Se você pegar Everton Cebolinha, que vinha bem, tá fora, Pedro, Luiz Araújo, o próprio Michael, que chega para ser um substituto do Cebolinha, acaba fora também. Mas mesmo assim, é um elenco que ele demanda essa cobrança maior de apresentar um melhor futebol e aí acaba respingando no trabalho do Tite nesse momento. Só recordando que a Copa América é um recorte do Campeonato Brasileiro, Sim. né? Na Copa América nós não tínhamos ainda a Libertadores e a Copa do Brasil, o Flamengo. E o Flamengo conseguiu ir bem durante a Copa América, onde todos, o Flamengo vai perder muitos jogadores, aquela coisa, e conseguiu ter uma dinâmica, conseguiu ter bons resultados, o que acabou trazendo uma esperança maior para o torcedor, mas como a Ana falou, né, o comportamento do Flamengo jogando fora de casa em 2024... Então, essa questão, a Copa América, realmente, a gente já falou, lascou, não vai ter, e foi onde teve o melhor desempenho. Voltaram os jogadores titulares, afundou. Como que explica isso? Eu acho que a parte de treinamento, né, cara? O cara tá com treinamento no clube. Chega na seleção, é um outro tipo de treinamento, é um outro tipo da parte física também. E aí volta, até desacostumar, já parece que tem um lagzinho aí. E, sei lá, cara, mas eu acredito que, como eu falei, o Brasileirão, e você falou também, tem que ser a molecada. E botar tipo 2 ou 3 titulares ali, mas mais a molecada, para valorizar a base. E, cara, os moleques jogaram bem o jogo passado. Jogaram muito bem, cara. E tem que tirar. Esse Matheus Cunha, ó, cara, você, pelo amor de Deus, cara, você me ajuda. E, Tite, não tem como botar esse goleiro. Esse goleiro é tipo assim, não tem ninguém. Aí você bota um atacante no gol. Aí você bota um zagueiro no gol. Aí não tem mais quem botar, o meio de botar o Gandula, bota, porra, bota essa Matheus Cunha aí. Esse cara, qualquer chute pro gol, a bola entra, porra. Não dá não, cara, me ajuda, cara. Tá difícil pra cacete. Quando a gente era moleque, a gente jogava assim de futebol, vôlei, queimada, tinha aquela pessoa que a gente falava, ó, joga na fonte. O Matheus Cunha é isso que você tá dizendo? Ah, o Matheus Cunha... É só chutar que é gol? Só chutar que é gol. Se você der um chute lá, se o goleiro do outro lado bater na direção do gol, ela entra. Ué, foi assim, os 3 gols. Mentira. Os 3 gols que ele sofreu passado foi... Na Copa do Brasil ele deu sorte lá, não sei, acho que a bola foi muito em cima dele, bateu no peito, aí deu pra ele encaixar aqui. Fora o resto. Sei lá, cara. Não dá não, Matheus Cunha, cara. Dá o Hugo lá, ó. Falava do Hugo, tá fechando o gol do Corinthians. Então, mas o Hugo mesmo, ele falou que ele não jogava concentrado, aí ele precisou sair para tomar vergonha e agora ele tá super concentrado. Então, o que isso quer dizer? Que os dirigentes meio que passam a mão na cabeça, não cobram, não tem uma cobrança adequada como deveria. E por que ele tá jogando agora? Ele tá jogando muito Porque ele bem. só tem ele como reserva, esse que é o problema. Aí a decisão da comissão técnica escalar no lugar do Rossi, né?
jogo jogando em casa com o placar que ele fez aqui no Rio de Janeiro. O Flamengo vai ter que se desdobrar, como a Ana falou, não só vencer, mas classificar. Vamos dar uma olhada então numa comparação que a gente tem sobre a escalação do Flamengo. O Tite, volto a dizer, ele descansou 12 jogadores imaginando esse jogo contra o Peñarol e o Gabigol também acabou fora dessa viagem para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro. A gente tem aqui um comparativo da provável escalação do Tite, até imaginando como foi o jogo da ida e qual é a escalação desejada pela torcida. E aqui eu explico. O GE. Globo abriu uma enquete chamada Você Escala, lá no GE. Globo, na página do Flamengo, 24 horas no ar para o torcedor, com as opções possíveis do Tite, montar o time que o torcedor acha ideal para esse jogo. Então a gente analisa algumas diferenças. Nesse time provável do Tite, a gente tem a dúvida em relação ao Pulgar e ao Léo Ortiz. Então esses 12 jogadores que estão aparecendo, que são os 12 poupados pelo Tite contra o Grêmio, existe essa dúvida. Lembrando que o Pulgar foi o titular no Maracanã e o Léo Ortiz acabou sendo o último reserva a entrar naquele jogo. Então a gente tem aqui esse desenho do time. E a mudança em relação ao que a torcida deseja na enquete do GE. Globo, a primeira está na lateral direita, que seria a entrada do Wesley no lugar do Varela, e aí o Léo Ortiz, né, também ganha essa enquete do Pulgar nessa disputa. E no ataque, o Plata acaba sendo preterido para a entrada do Gabigol. Essa entrada do Gabigol, a gente sabe que o torcedor tem ali um carinho pelo Gabigol, mas a gente sabe que na cabeça do Tite não faz muito sentido nesse momento. Acho que o Gabigol titular não é algo que a gente possa imaginar, mas olhando as pequenas mudanças em relação ao time que a torcida deseja, o que o Tite pode levar a campo, o que tem de mudança relevante na forma de jogar do Flamengo para você, Ana? Ô, Bené, eu gosto das duas escalações, tá? Eu gosto muito realmente das duas escalações. Porque ela é retranqueira. Viu? Eu sou super retranqueira, eu sou um filhote de Mourinho, Simeone. Agora, eu jamais iria para um mata-mata precisando classificar com a dificuldade que o Flamengo tem enfrentado recentemente com o Gabriel no banco. Mas ele não tá bem fisicamente, tecnicamente, sei lá, o Tite dá trilhões de justificativas, mas ainda assim é o Gabriel, é o jogador que decidiu Libertadores pro Flamengo e assim, claro que o jogador não joga com o passado, mas também joga com o passado. Então eu acho que nesse momento em que a pressão tá enorme, o Tite também tem que dividir as responsabilidades. Ele sempre foi muito bom em desarmar. A questão é que no papel é óbvio que ele seria ideal, mas ele quer, porque toda vez que ele entrou ele não tá querendo. Eu iria assim, Rossi, Wesley, os dois zagueiros. Eu iria com Léo Ortiz e com Léo Pereira. Eu iria com o Alessandro na esquerda. Eu iria com o Gerson de primeiro volante, porque ele é muito bom nessa posição. Eu não sei se o De La Cruz ou o Arrascaeta está à disposição, mas se tivesse De La Cruz, Arrascaeta, Gabriel na direita, na esquerda Bruno Henrique e o Plata de ataque. E fazia o Plata e o Bruno Henrique ficar trocando. Entendeu? Mas o Gabriel na direita, porque o Gabriel, ele bota uma bola cruzada na cabeça do Bruno Henrique, parece que assim, jogou com a mão. E essa vai ser a jogada do Flamengo. Então, e pegando o gancho do que você falou, eu faria essa troca, só que de vez em quando o Plata com o próprio Gabriel também. Na verdade, os três poderiam se movimentar. Ficar se movimentando, aí ia dificultar a marcação. Ia bugar o Peñarol. E tipo assim, a estratégia para esse jogo é o seguinte, o Peñarol sabe que o time deles é inferior ao do Flamengo. Sim. O craque do time dele era reserva do time do Diniz. Ficou um ano na reserva. Ficou um ano na reserva, tanto que ele é o craque do time. O poderoso Peñarol, o craque é o reserva do Diniz. Então, ele sabe que é inferior. Na minha humilde opinião, o time vai jogar atrás e pegar o contra-ataque. A mesma estratégia que foi aqui. Então o Flamengo tem que chegar sapecando logo 1, 2. Aí eles vão ser obrigados a abrir para tentar e vai tomar mais. Na verdade é o seguinte, eles não vão jogar. Eles vão cair, o Gandula vai sumir com a bola, o goleiro vai ficar fazendo cera, o goleiro já tem um amarelo do primeiro jogo. É forçar o segundo amarelo nele, entendeu? Partir para dentro dele e fazer, nos 5 primeiros minutos, fazer um gol. Para quê? Para ficar aberto. Mas eles mesmo assim não vão arriscar. É fazer o segundo, aí eles vão ter que vir. E aí, amigo, abrir o porteiro e vai embora. Só que aí a gente tem que usar o mesmo remédio que eles usaram. Fez 1, fez 2? Na verdade, depois do terceiro. Porque o 2-1... Amigo, se fizer 2, já agradece. Vai ser 3-0 isso aí, vai ser 3-0, vai por mim. Vai ser 3-0, o jogo vai ser muito bom, o Flamengo vai atacar desde o começo, cara. Olha só, hoje a gente está aqui com o Brabo, Vilmar, meu pai. Ele vai dar a opinião também agora aqui sobre qual a estratégia que o Flamengo tem que usar. Cai pra dentro, Vilmar. Olha aí, galera, nós estamos aqui agora com o Brabo, o patrão, o cara... E ele vai dar a opinião dele sobre essa escalação, ou sobre como o Flamengo deveria agir, atacar logo cedo, fazer logo um gol rápido, ou o esquema que ele vai preferir. Ele vai falar agora pra gente. O Flamengo tem que fazer a única estratégia, partir para cima do adversário, sem medo, sem nada.
usar uma coisa que tem esquecido de fazer é lançamento para o Bruno Henrique. Temos o cara mais veloz da América do Sul, o cara mais rápido, e ninguém lança uma bola para ele. Ninguém usa estratégia. É igual na época pegar o Pelé e colocar no back central, na defesa. O time ia morrer. Mas aí o Pelé mesmo no gol, o Pelé ia detonar, porque o Pelé é o Pelé, né? Aí é covardia. Mas aí você tá dizendo que lançar pro Bruno Henrique dar aquele gás, driblar e tocar pro Gabriel, só empurrar como ele sempre fez. O Gabriel sem goleiro, já botar a bola pro gol. Mas E na perna esquerda. Tem que ser da perna esquerda, senão... Então, mas a gente tem ali o Arrascaeta, que lança muito bem, o Léo Ortiz, que quando está em campo, ele também tem lançado muito bem profundidade para o Bruno Henrique ou para algum atacante. O De La Cruz também tem um bom passe para isso. Só que, tipo assim, o Tite não sabe jogar com o Bruno Henrique nem com o Gabriel. Tanto não estava porque de 2019 lá que ele estava no auge, não levou porque não sabe jogar com eles. Então, mas você está falando uma coisa, vou perguntar aqui ao Brabo, é o seguinte. Ele, enquanto a gente vê esses bagres jogando, ele via Zico no Maracanã. Então, a opinião, você acha que os jogadores entre si têm que conversar e que se dane que o técnico mandou e eles elaborar a estratégia? Claro que tem que se entender. Um jogador inteligente muda a posição do que o técnico falou a hora que quer, muda e dá certo. Na época de Sócrates, Zico, era outra coisa, eles faziam o que queria dentro de campo. Na Copa de 70 mesmo. O gol do Pelé, Jardim estava lá na ponta esquerda. Da ponta esquerda lançou o Pelé no meio, o Pelé só jogou na direita para o Carlos Alberto e chutou como ele sabia. E se ele seguisse o técnico, né? Seguisse o técnico, ficava na posição dele lá certinho, sem fazer nada. Eu lembro que na época do Jorge Jesus, foi chamado o Gerson, o Jorge Jesus chamou o Gerson na lateral para poder dar uma informação para ele. Aí alguém perguntou, o que ele falou? Ele falou, não sei, vamos jogar. Basicamente ele não ouviu nada que ele falou, porque estava concentrado no jogo e estava perdendo tempo ali com a orientação. E acabou dando tudo certo. Ou ele não quis revelar para não entregar a estratégia. Pode ser. Revelar, tranquilamente. Mas é isso aí, galera. O que vocês acham? O que vocês acharam da escalação provável do que o Sport TV deu? E o que vocês acham sobre a opinião do Brabo? E qual é o seu time ideal? Comenta aí embaixo qual é o ataque ideal para esse jogo. O Gabigol, o Plata, o Bruno Henrique, ou Gerson, Plata e Bruno Henrique, ou outra configuração. O que vocês acham aí? O Gabigol tem que ser na ponta direita mesmo. E a hora que precisar, ele vai pro meio. Entendeu? O ataque vai vindo pela esquerda, ele corre pro meio para meter aquele golzinho que ele gosta de fazer. Assim que tem que ser. Ninguém parado na sua posição. Na minha opinião, deveria ser assim, os três atacantes. Esquerda, Bruno Henrique, Gabriel na direita e o Plata no ataque. Mas os três se mexendo, trocando, para confundir mesmo a zaga. E, cara, golear. Como diria o poeta, me ajuda. Ajuda, tô sofrendo com esse Flamengo. A ajuda vai chegar hoje, amanhã. Então é isso, se você gostou, compartilha aí com o amigo para ele dizer a opinião dele, né, sobre essa escalação, qual que ele acha mais ideal, e assista aos outros vídeos que estão muito bacanas aí, hoje com a participação especial do Brabo, que vai participar várias vezes aqui com a gente. É isso aí, galera. E até amanhã, até o próximo vídeo. 2 do Gabriel e 1 do Arrasca, vai por mim. Me ajuda. Tamo junto, me ajuda.